Quando o mundo me virou as costas, eu achei que meu destino seria morrer de fome no meio do mato. Mas foi naquele dia, perdida, assustada e com apenas 16 anos, que conheci o homem que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Essa é a minha história. Uma história de abandono, de amor verdadeiro, de dor e de superação que atravessou décadas e me transformou na mulher que sou hoje. Antes de começar, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma parte dessa jornada emocionante. E me conta nos comentários, de qual cidade você está me assistindo? Vou adorar saber de onde essa história está chegando até você. Ainda me lembro como se fosse hoje. Mesmo depois de tantos anos, o céu estava carregado de nuvens cinzentas quando meus pais me deixaram no sítio com apenas 16 anos nas costas, e o coração cheio de sonhos que pareciam murchar a cada passo que eles davam se afastando. Não houve abraço de despedida, só um "se vira", murmurado entre dentes por meu pai, enquanto minha mãe evitava olhar em meus olhos. O pouco que eu tinha cabia numa trouxa amarrada com barbante, 2 mudas de roupa remendada, um pente quebrado e uma santinha que ganhei da minha avó antes dela partir deste mundo. Fiquei ali parada, o vento balançando meu vestido surrado, observando a poeira que subia do caminho onde eles desapareceram. A primeira noite foi a mais difícil. Me escondi debaixo de uma árvore frondosa, tremendo não sei se de frio ou de medo, enquanto os sons da mata me cercavam como fantasmas, prontos para me engolir. Chorei até não ter mais lágrimas, abraçando meus próprios joelhos, tentando lembrar das poucas orações que conhecia. O estômago doía de fome, mas mais doía a alma de abandono. Quando o sol nasceu no dia seguinte, ele iluminou uma menina diferente, ainda assustada, mas decidida a sobreviver. Comecei a andar sem rumo certo, apenas seguindo o instinto, como um animalzinho perdido procurando abrigo. Os dias que se seguiram foram de aprendizado cruel. Aprendi a roubar frutas dos pomares alheios, a beber água de riachos, a me esconder dos homens que passavam pelas estradas com olhares que me faziam gelar por dentro. Dormia em currais vazios, paióis abandonados, sempre de olho aberto, sempre com medo. Meus pés ficaram calejados, as mãos sujas de terra, o cabelo embaraçado cheio de folhas secas. Lembro que numa dessas noites, enquanto eu mastigava uma goiaba meio verde que tinha conseguido apanhar, olhei para o céu estrelado e pensei pela primeira vez que talvez fosse melhor morrer logo de uma vez. A fome constante me deixava tonta, fraca. Às vezes via coisas que não estavam lá. Ouvia vozes chamando meu nome. O sol castigava durante o dia, deixando minha pele morena ainda mais escura, marcada por arranhões dos espinhos e galhos por onde passava. Tentei pedir ajuda numa fazenda grande, mas os cachorros me correram e o capataz gritou palavras feias, me chamando de vagabunda, dizendo que já tinha muita gente para alimentar. Chorei escondida naquela noite, não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva que queimava por dentro e me dava força para continuar no dia seguinte. Foi quando comecei a falar sozinha, para não esquecer o som da minha própria voz, contando histórias inventadas para os passarinhos, fazendo promessas para as estrelas, jurando que um dia eu teria um teto, comida quente e ninguém mais me olharia com desprezo. Foi no 15º dia depois do abandono, eu contava cada nascer do sol como quem marca na parede os dias de uma prisão. Estava eu colhendo algumas amoras silvestres quando ouvi o tropel de cavalos se aproximando. Meu primeiro instinto foi me esconder, como sempre fazia, mas estava tão fraca que apenas me agachei entre os arbustos, rezando para não ser vista. Foi quando o vi pela primeira vez. João montado em seu cavalo tordilho, conduzindo uma pequena boiada. Alto, forte, o rosto marcado pelo sol, olhos castanhos fundos debaixo do chapéu de couro. Não era um homem bonito como os das revistas que eu via escondida na venda, mas tinha algo no jeito dele, uma dignidade, uma força tranquila que me fez ficar olhando mais tempo do que devia. Ele parou os animais perto do riacho para que bebessem água, e foi quando nossos olhos se encontraram.
Tentei correr, mas minhas pernas fraquejaram e caí de joelhos no chão. Em vez de gritar ou me xingar como os outros, ele desmontou do cavalo e veio caminhando devagar em minha direção. Meu coração batia tão forte que parecia querer pular fora do peito. Minhas mãos agarravam a terra como se pudesse me esconder nela. Quando ele se abaixou na minha frente, vi que seus olhos não tinham malícia nem crueldade, apenas uma pergunta silenciosa. "Está perdida, menina?" Foi o que ele disse, com uma voz grave e calma que não combinava com o medo que eu sentia. Não consegui responder, apenas fiquei ali, tremendo como folha ao vento, esperando o pior. Ele percebeu meu estado, viu os pés machucados, as roupas sujas, o olhar assustado de animal acuado. Sem fazer movimentos bruscos, tirou de uma bolsa de couro um pedaço de queijo e um naco de pão, estendendo para mim sem dizer palavra. Hesitei por alguns instantes, desconfiada como gato escaldado, mas a fome falou mais alto e agarrei a comida, devorando como se não houvesse amanhã. João apenas observava, sentado sobre os calcanhares, respeitando o meu silêncio. Depois me ofereceu água em uma cabaça, que bebi em grandes goles, deixando escorrer pelo queixo. Só então, com o estômago menos vazio, consegui encontrar minha voz. "Obrigada", murmurei quase num sussurro, ainda sem conseguir olhar diretamente para ele. Foi quando João fez a pergunta que mudaria tudo. "Tem para onde ir?" Balancei a cabeça negativamente, sentindo as lágrimas voltarem aos meus olhos, uma mistura de vergonha e desespero. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade, olhando para o horizonte como se consultasse o vento ou as nuvens. "Tenho uma casa pequena a algumas léguas daqui. Se quiser, pode vir comigo. Tem comida quente e um lugar para dormir. Nenhuma obrigação", disse finalmente, com a mesma voz tranquila, sem exigências nem promessas falsas. Algo dentro de mim, um instinto que eu não sabia que tinha, me disse que podia confiar neste homem, que seus olhos não mentiam. Naquele momento, no meio do nada, suja e abandonada, senti algo despertar dentro do peito, uma pequena chama de esperança que eu pensei que tinha se apagado para sempre. Aceitei com um aceno de cabeça, e quando João me estendeu a mão para me ajudar a levantar, senti um calor estranho subir pelo braço, algo que não era apenas gratidão, mas que eu, menina criada sem carinho, ainda não sabia nomear. Montei no cavalo de João com dificuldade, meu corpo fraco e desacostumado àquele movimento. Ele subiu atrás de mim, seu peito firme contra minhas costas, seus braços me envolvendo para segurar as rédeas, um calor que espantava o frio da solidão dos últimos dias. Não falamos muito durante o caminho, apenas o som dos cascos dos animais e o balançar ritmado da viagem. O sol já se punha quando chegamos numa pequena casa de sapé e barro batido, simples mas bem cuidada, com um terreiro limpo e algumas galinhas ciscando ao redor. Pés de mandioca e milho cresciam num roçado ao lado, e um pequeno curral abrigava algumas cabeças de gado. Até hoje guardo na memória cada detalhe daquela primeira visão do que seria meu lar. João desmontou primeiro e me ajudou a descer, minhas pernas tremendo, não só de cansaço, mas também de nervoso. Será que eu estava trocando um perigo por outro? Será que ele esperaria pagamento que eu não queria dar? Mas quando ele abriu a porta e acendeu o lampião, não vi malícia em seus gestos. Apenas me mostrou onde estava tudo. A mesa de madeira rústica, o fogão a lenha, a prateleira com poucos mantimentos, a cama única coberta com uma colcha de retalhos que sua falecida mãe havia feito. O chão era de terra batida, mas limpo. Havia um cheiro bom de lenha queimada e ervas secas que pendiam do teto em pequenos molhos. Naquela noite, João esquentou um caldeirão de feijão com pedaços de carne seca e mandioca. Um banquete para quem só comeu frutas verdes por dias. Observei seus movimentos na cozinha, hábeis e sem desperdício, as mãos grandes mas gentis manuseando a concha e o prato que colocou à minha frente. Comi devagar, saboreando cada bocado, enquanto ele comia em silêncio do outro lado da mesa, respeitando o meu espaço, sem fazer perguntas que eu não estava pronta para responder.
Depois, ele tirou água do poço e a esquentou no fogão, enchendo uma bacia de latão. Me disse para tomar um banho enquanto ele iria cuidar dos animais lá fora, me dando privacidade. Fiquei parada um tempo, confusa com aquela bondade desinteressada que eu nunca tinha conhecido. Quando me despi e senti a água morna tocando minha pele suja, as lágrimas vieram de novo, mas desta vez de alívio. Lavei o corpo e a alma naquela bacia, tirando camadas de sujeira e medo. João tinha deixado uma camisa sua limpa para eu vestir, grande demais para mim, chegando até meus joelhos como um vestido. O tecido áspero cheirava a sabão de cinza e sol, um cheiro que ainda hoje, tantas décadas depois, me remete à segurança. Quando ele voltou do curral, viu meus trapos sujos empilhados no canto e apenas acenou com a cabeça, como se aprovasse minha decisão de deixar para trás aquelas lembranças tristes. Naquela primeira noite, João improvisou uma cama para si no chão, usando mantas velhas e um saco de estopa recheado com palha como travesseiro. Insistiu que eu dormisse na cama, dizendo que eu precisava recuperar as forças. Deitei no colchão de palha coberto pela colcha colorida, afundando naquele conforto que parecia um sonho depois de tantas noites ao relento. Da minha cama, via o contorno do corpo dele no chão, a respiração calma, as mãos calejadas agora em repouso. Não consegui dormir de imediato, apesar do cansaço. Ficava esperando que a qualquer momento ele se levantasse e viesse até mim com outras intenções, como os homens das histórias que as mulheres mais velhas contavam para alertar as moças. Mas João apenas dormiu, seu respeito mais valioso que qualquer outro presente que poderia ter me dado. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café recém-coado e o som dele movendo-se silenciosamente pela cozinha. Me levantei sem fazer barulho, ainda vestindo sua camisa grande, e o observei acendendo o fogão, alimentando as galinhas pela janela aberta, preparando um mingau de fubá com leite. Era um homem de poucas palavras, João, mas cada gesto seu dizia muito. Ele sorriu ao me ver, um sorriso contido, e colocou uma caneca fumegante de café com rapadura na mesa. Sentamos para comer, e foi então que ele me perguntou meu nome pela primeira vez. Maria, respondi, e ele repetiu, como se experimentasse o som na boca. Um nome simples para uma vida que agora recomeçava de forma simples, mas digna. Os dias foram passando, e aos poucos fui me fortalecendo. João saía cedo para trabalhar, conduzindo boiadas entre fazendas, cortando lenha, fazendo pequenos serviços aqui e ali. Nunca me pediu nada, mas eu comecei naturalmente a cuidar da casa, primeiro varrendo o chão, depois lavando suas roupas no córrego próximo, mais tarde aprendendo a cozinhar melhor com as dicas que ele mesmo me dava. No início, falávamos pouco, mas nas noites, sentados à luz do lampião depois da janta, as conversas começaram a fluir. Ele me contou de sua vida, nascido e criado naquelas terras, filho de um vaqueiro com uma índia guarani, órfão desde os 12 anos, sobrevivendo de seu trabalho honesto e da bondade ocasional dos outros. Nunca teve estudo formal, mas conhecia as letras o suficiente para ler os nomes nas porteiras das fazendas e fazer contas simples para não ser enganado nos pagamentos. Em troca, contei a ele sobre minha família, a pobreza, o pai que bebia e batia, a mãe submissa que não conseguia me proteger, os irmãos mais velhos que foram embora assim que puderam, até que chegou minha vez de ser deixada para trás quando me tornei uma boca a mais para alimentar. João ouvia tudo com atenção, seus olhos refletindo o brilho do fogo, sem julgamentos nem pena, apenas compreensão. Foi numa dessas noites, talvez um mês depois de minha chegada, que notei como me sentia diferente. Não era mais a menina assustada e faminta, mas uma jovem que começava a se descobrir mulher, que sentia o coração bater mais forte quando ele chegava, que observava seus movimentos com outros olhos. João nunca se aproximou de mim com segundas intenções, sempre mantendo uma distância respeitosa, dormindo no chão enquanto eu ocupava sua cama. Mas nossas mãos às vezes se tocavam ao passar um objeto. Nossos olhares se encontravam por segundos a mais que o necessário, e um calor subia pelo meu rosto que não vinha apenas do fogão.
Aos poucos, aquela casa pequena se transformou em mais que um abrigo. Tornou-se um lar, o primeiro verdadeiro que já tive. E João, com seu jeito calado e sua bondade constante, foi se tornando não apenas meu protetor, mas o centro do meu mundo. 3 meses se passaram desde que João me acolheu em sua casa. O tempo das chuvas chegou, e com ele as noites mais compridas, o céu desabando em cortinas d'água que tamborilava no teto de sapé. Foi numa dessas noites, com o barulho da chuva abafando os sons do mundo lá fora, que finalmente entendi o que meu coração vinha sussurrando há semanas. João tinha chegado encharcado do trabalho, os cabelos grudados na testa, a camisa pesada de água. Esquentei um caldo para ele e separei roupas secas. Observei em silêncio enquanto ele se alimentava, suas mãos grandes segurando a colher com delicadeza que sempre me surpreendia. Ele percebeu meu olhar e sorriu. Aquele sorriso contido que agora eu sabia reconhecer como só dele. Você está quieta hoje, Maria. Ele comentou, seus olhos cansados mais atentos. Respondi que estava apenas pensando, e era verdade. Pensava em como minha vida tinha mudado, em como já não me lembrava mais do rosto de meus pais, em como a fome e o medo pareciam pesadelos distantes. Principalmente, pensava em como este homem, que agora sorvia o caldo quente sentado à minha frente, tinha se tornado tão essencial para mim quanto o ar que eu respirava. Naquela noite, quando o ajudei a estender seu colchão improvisado no chão como sempre fazíamos, uma coragem nova cresceu dentro de mim. Já não era mais a menina assustada que chegara ali, mas uma mulher que sabia o que queria. Deixei que ele se deitasse como de costume e fui para a cama, mas meus olhos permaneceram abertos no escuro, escutando sua respiração se acalmar, esperando o momento certo. Quando o lampião já estava baixo e apenas o clarão ocasional dos relâmpagos iluminava o interior da casa, levantei-me silenciosamente. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse escutar. Caminhei descalça pelo chão de terra batida até onde João dormia. Ajoelhei-me ao seu lado, observando seu rosto relaxado no sono. As linhas de expressão suavizadas, os lábios entreabertos. Sentia um tremor nas mãos quando as estendi, tocando de leve sua face áspera pela barba por fazer. João acordou de imediato, como homem acostumado aos perigos da vida no campo, mas se acalmou ao me ver. — O que foi, Maria? Está passando mal? A preocupação em sua voz me deu mais certeza do que ia fazer. Balancei a cabeça em negativa e, reunindo toda a minha coragem, inclinei-me para beijar seus lábios. Foi um beijo desajeitado de quem nunca tinha beijado antes, mas cheio de todo o sentimento que eu guardava. Quando me afastei, vi a surpresa nos olhos dele, que agora estavam bem abertos. — Tem certeza, Maria? Ele perguntou com voz rouca, como se temesse que eu estivesse agindo por gratidão ou obrigação. Falei então as palavras mais verdadeiras que já tinha dito. — Tenho certeza que te amo, João. Tenho certeza que quero ser sua mulher. Não por dever, mas porque meu coração escolheu você. Vi seus olhos brilharem com o que parecia ser lágrimas contidas, e ele estendeu as mãos para segurar meu rosto com tanta delicadeza como se eu fosse feita de porcelana. Aquela foi a primeira vez que fizemos amor, ali mesmo no colchão improvisado, com a chuva cantando no telhado como testemunha. João foi gentil e paciente, guiando minha inexperiência com palavras suaves e toques respeitosos, perguntando sempre se estava tudo bem, se eu queria continuar. A dor que senti foi pequena comparada com a sensação de completude, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Seu corpo era forte contra o meu, mas seus gestos eram de uma ternura que nunca imaginei possível entre um homem e uma mulher. Quando tudo acabou e ficamos abraçados, ouvindo nossas respirações voltarem ao normal, senti uma felicidade tão grande que parecia não caber dentro do peito. João acariciava meus cabelos, olhos fechados, uma expressão serena no rosto que nunca esquecerei. Falou então que me amava desde o primeiro dia, quando me viu no mato como um passarinho caído do ninho,
mas que tinha prometido a si mesmo nunca tocar em mim sem que eu quisesse, sem que eu viesse até ele por vontade própria. Disse que tinha medo que eu fosse embora quando recuperasse as forças, que acordava todos os dias agradecendo por eu ainda estar ali. Estas confissões, murmuradas no escuro enquanto nossos corpos se mantinham entrelaçados, me fizeram chorar de emoção. Não eram lágrimas de tristeza, como tantas que já tinha derramado na vida, mas de uma alegria pura que nunca tinha conhecido antes. João beijou minhas lágrimas, dizendo que a partir daquele dia eu seria sua esposa diante de Deus, que na primeira oportunidade me levaria à cidade para oficializar nossa união diante dos homens também. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pelas frestas da janela, ainda nos braços de João. Ele já estava acordado, me olhando como se não acreditasse que eu fosse real. "Bom dia, esposa", ele murmurou, e aquela palavra soou como música em meus ouvidos. Esposa. Eu que nunca tinha sido nada para ninguém, agora era esposa deste homem bom. Levantamos juntos e preparamos o café, movendo-nos pela pequena casa com uma intimidade nova, nossos corpos se buscando naturalmente, como se sempre tivéssemos sido um só. Depois do café, João me levou para fora, para o terreiro ainda molhado da chuva da noite anterior. Mostrou-me onde queria construir um cômodo a mais na casa para quando viessem os filhos. Falou dos planos de comprar mais algumas cabeças de gado, de plantar mais mandioca e milho, de talvez conseguir um pedaço de terra próprio um dia. Enquanto ele falava, observei seu rosto animado, os olhos brilhantes de esperança, e soube que estava em casa de verdade. O sol secava a terra molhada ao nosso redor, o cheiro de mato e chuva enchia o ar, e as galinhas ciscavam tranquilas no terreiro. Tudo parecia mais vivo, mais colorido, como se o mundo tivesse despertado junto comigo para uma nova vida. Naquela manhã, enquanto João saía para o trabalho e eu ficava para cuidar da casa, não era mais apenas gratidão que sentia. Era amor verdadeiro, escolhido livremente, nascido da bondade e do respeito. Um amor que tinha crescido devagar como as plantas do nosso quintal, com raízes fundas que aguentariam as tempestades que viriam. Porque mesmo ali, naquele momento de felicidade perfeita, eu já sabia, com aquela intuição que as mulheres têm, que a vida ainda nos traria desafios. Mas agora eu tinha força para enfrentá-los, porque não estava mais sozinha. Tinha um homem ao meu lado que me amava pelo que eu era, e eu o amava de volta com todo o meu ser. Éramos pobres de dinheiro, sim, mas ricos de amor e sonhos compartilhados. E isso, como aprendi naqueles dias e nos anos que seguiram, vale mais que qualquer fortuna. Os anos que se seguiram após me tornar esposa de João foram os mais felizes da minha vida. Um mês depois daquela noite de chuva, ele cumpriu sua promessa e me levou à cidade para oficializarmos nosso matrimônio. Foi minha primeira vez numa cidade de verdade, com suas ruas de pedra, a igreja grande com santos de madeira nos altares, as pessoas de roupas diferentes e olhares curiosos para a menina do mato que eu ainda era. Usei um vestido simples que costuramos juntos com tecido que João comprou de um mascate que passava pelas fazendas. Não tivemos festa nem convidados, apenas nós dois diante do padre, que olhou desconfiado para a diferença de nossas idades, mas acabou abençoando nossa união quando viu a sinceridade nos olhos de João e o amor nos meus. Voltamos para nossa casa de mãos dadas, agora marido e mulher, não apenas perante Deus, mas também perante os homens. Como presente de casamento, João tinha conseguido um espelho pequeno, o primeiro que tive na vida. Olhei meu reflexo e vi uma mulher diferente daquela menina abandonada, o rosto já não tão magro, os olhos com brilho de felicidade, o corpo ganhando formas de mulher bem cuidada. Pendurei o espelho na parede de barro, onde ficaria por muitos anos, testemunhando nossa vida simples, mas plena. Logo depois do casamento, João começou a construir o quarto adicional que tinha prometido, trabalhando nos fins de tarde e nos dias em que não tinha serviço nas fazendas. Eu o ajudava como podia, carregando água para molhar o barro, segurando as vigas de madeira enquanto ele as fixava. Nossas mãos ficavam calejadas e sujas,
mas nossos corações estavam leves. Quando a safra era boa ou quando João conseguia um trabalho extra, tínhamos pequenos luxos. Um corte de carne melhor, um doce comprado na feira, uma peça nova de roupa. Mas mesmo nos dias em que a comida era apenas feijão com farinha, éramos felizes por estarmos juntos. Aprendi com João os segredos da terra, quando plantar, como cuidar das mudas, quais ervas serviam para remédio. Ele me ensinou a montar a cavalo, a ordenhar as 2 vacas que conseguimos comprar, a fazer queijo que vendíamos para complementar nossa renda. Criei minha própria horta nos fundos da casa, onde cultivava temperos e verduras que tornavam nossas refeições mais gostosas. Com o tempo, nossas mãos aprenderam a dançar juntas em cada tarefa, como se fossem feitas para trabalhar em parceria. À noite, após o jantar, sentávamos à porta para ver as estrelas, João às vezes tocando sua viola velha, canções simples que falavam de amor e saudade. Eram momentos de paz perfeita, quando o mundo parecia se resumir àquele pedaço de chão que chamávamos de nosso. Em dias de chuva, ficávamos dentro de casa, João me ensinando as letras e os números que ele conhecia. Fui aprendendo devagar a escrever meu nome, a ler palavras simples, a fazer as contas do nosso pequeno comércio de ovos e queijos. Ele dizia, com aquele sorriso contido que eu tanto amava, que eu era inteligente demais para ficar sem estudo como ele. Queria que eu soubesse ler para que ninguém nunca me enganasse, para que eu pudesse me virar sozinha se um dia... Ele nunca terminava essa frase, e eu colocava meus dedos em seus lábios para impedir que falasse de coisas tristes. No 2º ano de casados, descobri que estava esperando nosso primeiro filho. A alegria de João foi tão grande que até hoje me emociono ao lembrar. Ele se ajoelhou diante de mim, colocando o ouvido em minha barriga ainda lisa, como se já pudesse escutar o coraçãozinho que batia lá dentro. Começou imediatamente a fazer planos, a imaginar se seria menino ou menina, a prometer que seria um pai melhor do que o que ele mesmo teve. Aqueles 9 meses foram de preparação e sonhos compartilhados. João trabalhava ainda mais duro, voltando exausto mas feliz, trazendo pedaços de madeira para fazer um berço, tecidos macios que conseguia em troca de seus serviços nas fazendas ricas. Enquanto isso, meu corpo mudava, a barriga crescia e eu sentia aquela criatura se mexendo dentro de mim, como um milagre que não merecia, mas agradecia todos os dias. Nosso Joaquim nasceu numa noite quente de verão, com a ajuda de uma parteira da região. Foi um parto difícil e demorado, que me fez conhecer dores que eu não imaginava possíveis de suportar. Mas quando colocaram aquele pacotinho vermelho e chorão em meus braços, tudo valeu a pena. João chorou ao ver o filho, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto queimado de sol, as mãos calejadas tremendo ao tocar a cabecinha do menino. Um pedaço de nós dois, ele disse, a voz embargada de emoção. E era mesmo. Joaquim tinha meus olhos e a boca de João, uma mistura perfeita de nosso amor. 2 anos depois, veio nossa Josefa, completando nossa pequena família. João era pai presente mesmo chegando cansado do trabalho. Contava histórias para as crianças dormirem, ensinava Joaquim a cuidar dos animais desde pequeno, carregava Josefa nos ombros enquanto verificava as plantações. Nossas crianças cresciam saudáveis e felizes, com liberdade para correr pelo mato, aprendendo desde cedo o valor do trabalho honesto e do amor familiar. Nossa vida não era fácil, mas era rica de momentos que hoje, em minha velhice, percebo que valiam mais que qualquer fortuna. Lembro dos domingos em que íamos todos juntos ao riacho, as crianças chapinhando na água rasa, João me abraçando pela cintura, o sol filtrando entre as folhas das árvores, ou das noites de São João, quando acendíamos uma fogueira no terreiro e João assava milho e batata doce nas brasas, enquanto eu contava para as crianças as histórias que minha avó me contara. Conseguimos aos poucos melhorar nossa situação. João comprou um pedaço de terra que era legitimamente nosso, aumentou o rebanho para 10 cabeças de gado, construiu uma casa maior, agora de tijolos e não mais de barro.
Tínhamos até uma mesa grande de madeira que ele mesmo fez, onde sentávamos todos para as refeições, agradecendo a Deus pela comida e pela família. Eram tempos de trabalho duro do nascer ao pôr do sol, mas também de colheitas abundantes, de risos compartilhados, de amor que crescia a cada dia. João e eu envelhecíamos juntos, nossos corpos ganhando marcas do tempo e do trabalho, mas nossos corações permaneciam jovens no amor que sentíamos um pelo outro. À noite, depois que as crianças dormiam, ainda nos amávamos com a mesma ternura da primeira vez, talvez até com mais intimidade, pois conhecíamos cada canto do corpo um do outro, cada suspiro, cada desejo não falado. Tínhamos planos para o futuro, mandar as crianças para estudar na cidade quando tivessem idade suficiente, expandir nossa criação de gado, talvez até construir uma casa melhor. Mas o destino, que me dera a bênção de encontrar João quando mais precisava, tinha outros planos para nossa história. E foi numa tarde comum, como tantas outras que havíamos vivido, que percebi os primeiros sinais de que nuvens escuras se aproximavam de nossa vida, até então ensolarada. Foi no inverno em que Joaquim completou 7 anos e Josefa 5 que notei a primeira mudança em João. Ele sempre teve uma saúde de ferro. Raramente adoecia, mesmo quando trabalhava debaixo de chuva ou sol forte. Por isso, aquela tosse persistente que começou a acompanhá-lo chamou minha atenção. No início, parecia apenas uma gripe comum, daquelas que chegavam com as primeiras friagens. João a tratava com chás de guaco e mel que eu preparava, dizendo que logo passaria. Mas semanas se foram e a tosse continuava, principalmente à noite, quando ele acordava sufocado, precisando se sentar na cama para recuperar o fôlego. Coloquei mais travesseiros para ele dormir mais erguido, fiz todos os remédios caseiros que conhecia, rezei para todos os santos. A tosse diminuía por uns dias, dando-nos a falsa esperança de melhora, mas logo voltava com mais força. Percebi também que João estava emagrecendo. As roupas que antes serviam perfeitamente agora pareciam grandes demais, o cinto precisando de novos furos, as camisas folgadas nos ombros antes fortes. Sua pele, sempre morena e saudável, ganhou uma palidez que me assustava, principalmente em contraste com as manchas avermelhadas que apareciam em suas bochechas no fim do dia, quando a febre baixa se instalava. Ele disfarçava o cansaço, principalmente na frente das crianças, mantendo-se ativo e trabalhador como sempre. Mas eu, que conhecia cada expressão daquele rosto amado, via o esforço que lhe custava manter as aparências, o modo como precisava parar para recuperar o fôlego depois de atividades que antes fazia sem dificuldade. Uma noite, acordei com o som da tosse de João, mais forte que o normal. Acendi o lampião e vi algo que gelou meu sangue. Manchas vermelhas no lenço que ele usava para cobrir a boca. Sangue. Ele tentou esconder, mas era tarde demais. Você precisa ir ao médico, João, falei, sem conseguir disfarçar o medo na voz. Ele balançou a cabeça, teimoso como sempre. É só poeira da estrada, Maria. Trabalho demais. Vou melhorar com mais uns dias de descanso. Mas não havia descanso suficiente para João. Mesmo reduzindo o ritmo de trabalho, ele precisava continuar para sustentar nossa família. Via em seus olhos o conflito entre o orgulho de homem provedor e o reconhecimento silencioso de que algo estava errado com sua saúde. À medida que as semanas passavam, tornava-se impossível ignorar os sinais. Além da tosse e da perda de peso, João começou a ter suores noturnos tão intensos que precisávamos trocar os lençóis no meio da noite. Ele sentia dores no peito que disfarçava, mas que eu percebia pelos movimentos mais cuidadosos, pela maneira como evitava carregar peso do lado direito. Foi quando comecei a insistir mais firmemente que precisávamos procurar ajuda, mesmo que isso significasse gastar o pouco dinheiro que tínhamos guardado para emergências. João, sempre orgulhoso, resistia à ideia. Temos que guardar esse dinheiro para o estudo das crianças, ele dizia. Para tempos mais difíceis, como se o tempo presente já não fosse suficientemente difícil, como se existisse preocupação maior que vê-lo definhando um pouco a cada dia diante dos meus olhos.
As crianças começaram a notar as mudanças no pai. Joaquim, sempre observador, perguntava por que o pai não o carregava mais nos ombros como antes. Josefa oferecia seus desenhos coloridos para fazer papai ficar bom. João sorria para eles, inventava histórias sobre estar guardando forças para o trabalho na roça. Mas eu via a preocupação crescendo em seus olhos, não por si mesmo, mas pelo futuro dos filhos. Foi quando nossa primeira discussão séria em anos de casamento aconteceu. Após as crianças dormirem, confrontei João diretamente. Você vai morrer se continuar assim. E o que será de mim e das crianças? Falei, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz mais dura do que pretendia, nascida do medo profundo que me consumia. Vi a dor nos olhos dele, não física, mas emocional, ao ouvir aquelas palavras que eu nunca tinha dito antes. Estamos juntos na saúde e na doença, Maria, ele respondeu baixinho. Não quero ser um peso para vocês. Não tenho medo de morrer, tenho medo de deixar vocês desamparados. Como comprar remédios caros quando mal conseguimos juntar para o necessário? Como pagar médico na cidade se precisamos deste dinheiro para o futuro das crianças? Estas perguntas ficaram sem resposta naquela noite. Dormimos de costas um para o outro pela primeira vez em nosso casamento. Não por raiva, mas porque cada um carregava um peso grande demais para compartilhar. Eu, o medo de perdê-lo, ele, o medo de nos deixar. Na manhã seguinte, encontrei João sentado na soleira da porta, observando o nascer do sol como se o visse pela primeira vez. Sentei-me ao seu lado em silêncio, nossas mãos se encontrando naturalmente, pedindo perdão sem palavras. Vamos ao médico na próxima feira, ele disse simplesmente. E eu soube que tinha cedido não por si mesmo, mas por nós. Os dias que antecederam nossa ida à cidade foram de preparações silenciosas e pressentimentos pesados. Organizei a casa, deixei comida pronta para as crianças que ficariam com uma vizinha, separei nossas melhores roupas para a viagem. João parecia mais quieto que o normal, observando nosso pequeno mundo com olhos que pareciam querer memorizar cada detalhe. Na véspera da viagem, encontrei-o sentado sob a mangueira do quintal, olhando para as estrelas. Josefa dormia em seu colo, a cabecinha apoiada em seu peito, os cachinhos negros misturando-se com a barba já grisalha do pai. Joaquim brincava perto com um cavalinho de madeira que João tinha esculpido. Havia uma paz naquela cena que me fez engolir o choro, não querendo perturbar aquele momento. Mas João percebeu minha presença, como sempre percebia. Venha, Maria, ele chamou, estendendo a mão livre. Sentei-me ao lado dele e observamos juntos as crianças, nossos maiores tesouros. Ele falou então, mais para si mesmo que para mim, que se arrependia de ter esperado tanto para buscar ajuda, que tinha sido teimoso e orgulhoso, que tinha medo não da morte, mas de deixar o trabalho de uma vida inacabado, de não ver os filhos crescerem, de me deixar sozinha para carregar o peso de tudo. Suas palavras, raras e preciosas como sempre foram, caíram sobre mim como pedras e plumas, ao mesmo tempo pesadas de significado, mas suaves de amor. Respondi que ainda era tempo, que ele era forte, que superaríamos juntos esta provação como superamos tantas outras. Mas dentro de mim crescia uma certeza sombria, nascida talvez daquele instinto que as mulheres desenvolvem quando precisam se preparar para o pior. Olhei para o céu estrelado, as mesmas estrelas que testemunharam nossa união, que brilharam sobre nossas noites de amor, que iluminaram o nascimento de nossos filhos, e pedi em silêncio por um milagre. Porque mesmo com toda a minha fé, mesmo com toda a minha força, não conseguia imaginar um mundo sem João, sem seu olhar calmo, sem suas mãos calejadas que conheciam cada parte do meu ser, sem sua presença sólida que era o pilar de nossa família. A viagem até a cidade nunca me pareceu tão longa quanto naquele dia. João e eu seguimos de carroça emprestada, ele já sem forças para montar a cavalo por tanto tempo. O sacolejamento da estrada de terra parecia piorar sua tosse, e várias vezes tivemos que parar para que ele recuperasse o fôlego.
Observava seu perfil contra a paisagem, o rosto mais magro, os ombros curvados pelo peso invisível da doença, e sentia meu coração se apertar. Chegamos à cidadezinha por volta do meio-dia, o sol a pino castigando nossas cabeças. A rua principal estava movimentada. Era dia de feira, e as pessoas nos olhavam com curiosidade. Éramos conhecidos por ali, mas nossas visitas eram raras. O consultório do Dr. Paulo ficava numa casa branca perto da igreja. Amarramos a carroça e entramos, João apoiando-se discretamente em meu braço, embora tentasse disfarçar sua fraqueza. A sala de espera estava cheia, mas uma senhora idosa, vendo o estado de João, cedeu seu lugar para que ele se sentasse. Esperamos por quase 2 horas, João cada vez mais inquieto, não pelo desconforto, mas pela preocupação com o tempo perdido de trabalho, com o dinheiro que gastaríamos. Segurava sua mão entre as minhas, sentindo-a mais fria que o normal, e rezava em silêncio para todos os santos que conhecia. Quando finalmente fomos chamados, entrei com ele no consultório, ignorando o olhar de desaprovação da enfermeira que achava que esposas não deviam participar dessas coisas. Mas eu conhecia João melhor que ninguém sabia que ele minimizaria seus sintomas se eu não estivesse lá para contar a verdade. Dr. Paulo era um homem de meia idade, com óculos grossos e modos gentis. Ouviu atentamente enquanto descrevíamos os sintomas, fazendo anotações num caderninho. Pediu que João tirasse a camisa e o examinou minuciosamente, usando um instrumento estranho que colocava nos ouvidos para escutar o peito e as costas dele. Seu rosto foi ficando mais sério à medida que o exame prosseguia, e senti um frio na barriga. Quando terminou, pediu que João se vestisse novamente e sentou-se atrás de sua mesa, tirando os óculos para limpá-los, como se ganhasse tempo para escolher as palavras. Então, ele disse aquilo que mudaria nossas vidas para sempre. Senhor João, a senhora sua esposa fez bem em insistir para que viesse. O que o senhor tem é tuberculose, já em estágio avançado, pelo que posso perceber. João ficou imóvel, como se tivesse levado um soco no estômago. Eu, que já suspeitava de algo grave, ainda assim senti o mundo girar ao ouvir aquele diagnóstico. Tuberculose era praticamente uma sentença de morte para gente pobre como nós. Tinha visto outras pessoas da região morrerem dessa doença, definhando lentamente até o fim. O médico continuou explicando sobre tratamentos, sobre a necessidade de repouso absoluto, boa alimentação, medicamentos caros que teríamos que comprar na capital. Falava e falava, mas suas palavras pareciam vir de muito longe, abafadas pelo som do meu coração batendo nos ouvidos. João ouvia tudo em silêncio, apenas assentindo ocasionalmente, sua mão buscando a minha como uma âncora. Saímos do consultório com uma receita longa e o peso de um futuro incerto. João caminhava devagar ao meu lado, ainda processando a notícia. Paramos na única farmácia da cidade, onde o farmacêutico, ao ler a receita, nos olhou com uma mistura de pena e receio. Os remédios custavam quase todo o dinheiro que tínhamos economizado ao longo de anos. João hesitou, mas eu insisti, sabendo que era nossa única esperança. Compramos o que podíamos pagar, prometendo voltar no mês seguinte para mais. Na volta para casa, a carroça parecia ainda mais lenta, o céu mais cinzento apesar do sol que ainda brilhava. João quebrou o silêncio quando já estávamos perto de nossa terra. Não quero que conte para as crianças, Maria. Não quero que me olhem com medo ou pena. Não serei um fardo para vocês. Serei forte, vou me curar. Suas palavras, ditas com a determinação que eu conhecia tão bem, trouxeram lágrimas aos meus olhos. Sempre admirei sua força, João, respondi. Mas até os mais fortes precisam de ajuda às vezes. Vamos enfrentar isso juntos, como tudo na vida. Ele apertou minha mão e olhou para a estrada à nossa frente, onde já podíamos ver o teto de nossa casa e as crianças correndo para nos receber. Sua expressão era uma mistura de amor e preocupação, como se tentasse memorizar aquela imagem de felicidade. Quando chegamos, ele desceu da carroça com esforço, mas abriu os braços para abraçar Joaquim e Josefa, que pulavam ao seu redor pedindo as novidades da cidade.
João sorriu como se nada tivesse acontecido, como se não carregasse dentro de si uma doença que consumia seu corpo. Naquele momento, entendi que sua maior preocupação não era com a própria vida, mas com o bem-estar de nossa família. Os dias que se seguiram foram de adaptação à nossa nova realidade. Organizei a casa para que João pudesse descansar mais. Improvisei uma cama na varanda onde ele podia tomar sol, importante segundo o médico. As crianças foram informadas apenas que o pai precisava descansar para recuperar as forças, e elas, em sua inocência, transformaram isso numa brincadeira de cuidar dele, trazendo-lhe flores, contando histórias e fazendo desenhos para alegrar seus dias. Os medicamentos pareciam ajudar um pouco, diminuindo a tosse e a febre, mas João continuava perdendo peso e força. Mesmo assim, insistia em fazer pequenas tarefas, não suportando a ideia de ficar completamente inativo. Eu assumia cada vez mais responsabilidades, acordando antes do sol para cuidar dos animais, da horta, das crianças, de João, dormindo apenas quando o corpo não aguentava mais. Nossos vizinhos, ao saberem da situação, ofereciam ajuda. Um trazia lenha, outro cuidava do gado por um dia. Algumas mulheres mandavam comida pronta ou ficavam com as crianças quando eu precisava ir à cidade comprar mais remédios. Esta solidariedade me comovia e me dava forças para continuar. Mas os medicamentos eram caros demais, e logo nosso dinheiro guardado acabou. Comecei a vender o que podíamos dispensar: algumas cabeças de gado, as joias simples que João me deu ao longo dos anos, até mesmo o espelho, meu primeiro presente de casada. João assistia a tudo isso com uma dor silenciosa nos olhos, sentindo-se culpado por nossa situação. À noite, quando as crianças dormiam, ele muitas vezes chorava em meus braços. Não de medo da morte, dizia ele, mas de nos deixar desamparados. Eu o consolava, dizendo que ele ficaria bom, que venceríamos juntos mais esta batalha, mas no fundo do meu coração, um medo crescente se instalava. Via João definhando dia após dia, os medicamentos apenas atrasando o inevitável, e sabia que precisávamos de um milagre. Foi quando, numa tarde comum de domingo, o destino nos enviou mais um desafio, como se já não bastasse o que enfrentávamos. Aquele foi o inverno mais chuvoso que nossa região já tinha visto. Por dias seguidos, as águas caíam sem trégua, transformando o terreno em lamaçal, fazendo os riachos transbordarem, os caminhos sumirem. Naquela manhã de domingo, o céu estava especialmente escuro, como se a noite tivesse esquecido de ir embora. João estava em um de seus raros momentos de melhora, a febre baixa, a tosse menos frequente. Eu havia preparado um caldo forte de galinha para fortalecê-lo, e ele até mesmo conseguira comer um pouco mais que o habitual, sentado na varanda com as crianças ao redor. Foi quando ouvimos os gritos. No início pareciam distantes, quase abafados pelo barulho da chuva. Mas logo se tornaram mais fortes, desesperados. Saí para o terreiro, protegendo os olhos da chuva com as mãos, e vi seu Antônio, nosso vizinho mais próximo, correndo em nossa direção, encharcado e ofegante. A represa estourou. Ele gritou assim que me viu. "O rio está subindo, vai inundar tudo. Estamos avisando a todos para procurarem lugar alto." Meu coração disparou. Nossa casa, apesar de não estar tão próxima do rio, ficava numa área que poderia ser atingida se a inundação fosse grande. Voltei correndo para dentro e contei para João, que imediatamente se levantou, uma energia nova surgindo em seu corpo debilitado. "Precisamos sair daqui agora, Maria", ele disse com uma firmeza que há tempos eu não via. "Precisamos salvar as crianças, os animais, o que pudermos." Quis protestar, dizer que ele não tinha condições, que deveria ficar na cama enquanto eu cuidava de tudo. Mas o olhar dele me fez calar. Era o olhar do homem que eu conhecia, determinado e forte, incapaz de ficar parado quando sua família precisava dele. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. João mandou que eu preparasse uma trouxa com o essencial enquanto ele acordava as crianças e organizava uma estratégia. Apesar de sua fraqueza, sua mente ainda era ágil, de homem acostumado a enfrentar os desafios da natureza.
Ele apontou para o morro que ficava a menos de 1 quilômetro de nossa casa, uma elevação considerável que certamente estaria a salvo das águas. Era para lá que deveríamos ir. Rapidamente juntei comida, agasalhos, os remédios de João, algumas poucas lembranças que não poderia suportar perder. Coloquei tudo em sacos protegidos por lona, enquanto João explicava para Joaquim e Josefa que iríamos fazer uma aventura, acampando no alto do morro até a chuva passar. As crianças, ainda sonolentas, não entendiam completamente a gravidade da situação, vendo tudo como uma grande brincadeira. João então pediu que Joaquim, já com seus 8 anos, ajudasse a soltar os animais, abrindo os currais para que pudessem buscar terrenos mais altos por instinto. Nosso filho, orgulhoso por receber uma tarefa tão importante, saiu correndo para fazer o que o pai pedira. Enquanto isso, João se apoiou em seu cajado e, com dificuldade, caminhou até o curral maior onde guardávamos o gado. Quis impedi-lo, dizer que eu mesma faria isso depois, mas ele foi irredutível. Posso estar doente, Maria, mas ainda sou o homem desta casa. Vá preparar Josefa, pegue as coisas, eu cuido dos animais com Joaquim. Vi-o se afastar sob a chuva, as costas curvadas, mas ainda largas, caminhando com determinação, apesar da fraqueza. Obedeci e voltei para dentro, onde nossa filha brincava, alheia ao perigo, vestindo sua boneca de pano para a aventura. Estávamos quase prontos para partir, quando ouvimos um grito desesperado vindo do curral. Corri até lá, o coração na garganta, e encontrei uma cena que jamais esquecerei. João estava na lama, lutando para liberar um bezerro que tinha ficado preso entre a porteira e a cerca, enquanto Joaquim tentava inutilmente ajudar. Ao nosso redor, a água já começava a subir, invadindo o terreno cada vez mais rapidamente. Sem pensar 2 vezes, entrei na lama e, junto com João, empurrei com toda a força para libertar o animal assustado. Quando finalmente conseguimos, João estava ofegante, encharcado até os ossos, tremendo de frio e exaustão. Peguei-o pelo braço, chamei Joaquim e juntos voltamos para a casa para buscar Josefa e nossas trouxas. Foi quando percebemos que o nível da água subira ainda mais, e uma correnteza forte já cortava o caminho entre nós e o morro que seria nosso refúgio. João olhou ao redor, avaliando rapidamente a situação. Não dá para atravessar todos juntos, Maria, ele disse. Vou levar Joaquim primeiro, depois volto para buscar você e Josefa. Protestei veementemente, dizendo que ele não tinha forças, que deveríamos esperar a água baixar um pouco, que poderíamos subir no telhado. Mas João sabia melhor que eu o perigo que corríamos. Vendo minha hesitação, ele me abraçou brevemente, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que não via há meses. Confia em mim, Maria. Sempre te protegi, sempre protegerei. Depois, sem esperar resposta, ele pegou Joaquim pela mão e entrou na água que já batia em seus joelhos, usando o cajado para testar a firmeza do chão, escolhendo cuidadosamente cada passo. Fiquei na varanda com Josefa no colo, o coração apertado, rezando para todos os santos, enquanto observava João e Joaquim se afastando lentamente contra a correnteza. Várias vezes, João quase perdeu o equilíbrio, mas sempre se recuperava, mantendo nosso filho seguro. Quando finalmente chegaram ao terreno mais alto, João ergueu o braço, sinalizando que estava tudo bem, e logo começou o caminho de volta. Foi quando percebi que a correnteza estava ainda mais forte, a água subindo mais rapidamente. João avançava com extrema dificuldade, cada passo parecendo custar-lhe todas as forças. De repente, ele tropeçou e caiu, sumindo por um momento sob a água barrenta. Gritei seu nome, desesperada, enquanto Josefa chorava, assustada com meu desespero. João reapareceu, tossindo e ofegante, mas continuou avançando. Quando finalmente chegou de volta à varanda, estava pálido como nunca o vira antes, tremendo violentamente, a respiração difícil e ruidosa. Não posso fazer outra travessia, Maria, ele admitiu, tossindo sangue que tentava inutilmente esconder. Precisamos encontrar outro jeito. Foi quando ouvimos vozes chamando.
Do outro lado, vários vizinhos haviam se reunido, incluindo alguns homens jovens e fortes. Vendo nossa situação, 2 deles entraram na água e vieram em nossa direção. João, percebendo que eu hesitava em entregar Josefa para estranhos, segurou minha mão com força. Confie, Maria. Deixe que levem Josefa primeiro, é mais seguro. Entreguei nossa filha ao primeiro homem que chegou, que imediatamente retornou com ela para o terreno alto. O segundo homem estendeu a mão para ajudar, mas João, reunindo suas últimas forças, insistiu. Leve Maria primeiro. Eu consigo depois. O homem olhou para João, avaliando seu estado, e assentiu, compreendendo a urgência do pedido de um marido. Com o coração partido, deixei-me conduzir pela correnteza, olhando para trás a cada passo, vendo João se apoiar na parede da varanda, tossindo violentamente. Quando cheguei ao terreno seguro, abracei Josefa e Joaquim, e imediatamente me virei, esperando ver João sendo ajudado a atravessar. Mas o que vi foi a correnteza arrastando parte de nossa casa, e João, meu João, lutando para salvar não a si mesmo, mas um pacote que reconheci como nossas fotografias de família, que ele havia resgatado da água que já invadia a casa. Foi seu último ato de amor. Salvar não apenas nossas vidas, mas também nossas memórias. 40 anos se passaram desde que João partiu deste mundo. 40 anos de saudade, de luta, de vida, que continuou apesar da dor. Depois da enchente, encontramos seu corpo 2 dias depois, já sem vida, carregado pela correnteza até um remanso perto da ponte velha. Estava com o pacote de fotografias ainda apertado contra o peito, protegido até o fim, seu último presente para nós. O enterramos sob a mangueira que ele mesmo plantou quando nos casamos, cumprindo um desejo que ele expressou durante sua doença. Não me coloquem em cemitério de cidade, Maria, ele havia dito. Quero ficar perto de vocês, na terra que amei. Os vizinhos ajudaram a cavar a sepultura. As mulheres prepararam seu corpo. As crianças colheram flores silvestres para cobrir o monte de terra. Não tínhamos dinheiro para a lápide, então esculpi seu nome num pedaço de madeira de lei, dessas que duram décadas, e plantei rosas ao redor. Não houve padre nem cerimônia formal, apenas as orações sinceras de pessoas simples que respeitavam o homem que João tinha sido. No fim da cerimônia, quando todos já tinham partido e ficamos apenas eu, Joaquim e Josefa, fiz uma promessa silenciosa sobre seu túmulo. Seus filhos cresceriam sabendo o tipo de homem que foi seu pai, nunca passariam fome ou necessidade, e seu sacrifício não seria em vão. Era uma promessa quase impossível para uma viúva de 30 e poucos anos, com 2 crianças pequenas, sem dinheiro, sem instrução formal, sem família, além daquelas 2 criaturas que me olhavam com olhos cheios de dúvidas e medo. Mas era uma promessa feita com a força do mesmo amor que João me ensinara, e por isso eu sabia que encontraria meios de cumpri-la. Os anos que se seguiram foram de luta constante. Nossa casa tinha sido parcialmente destruída pela enchente, mas vizinhos solidários nos ajudaram a reconstruí-la. Assumi sozinha todos os trabalhos que antes dividíamos: cuidar do gado que restara, plantar, colher, vender os produtos na feira, administrar o pouco dinheiro que conseguíamos juntar. Cada manhã, acordava antes do sol nascer. Cada noite caía na cama exausta, mas com a certeza de que tinha dado mais um passo para manter minha promessa. Ensinei Joaquim e Josefa a trabalharem desde cedo, não por crueldade, mas porque precisávamos sobreviver e porque o trabalho dignifica e fortalece. À noite, quando as crianças dormiam, muitas vezes me sentava à porta olhando as estrelas, como costumávamos fazer João e eu, e conversava com ele em pensamento. Contava sobre os progressos de Joaquim na escola, sobre como Josefa estava ficando parecida com ele, sobre as dificuldades e pequenas alegrias de cada dia. Não foram poucas as noites em que o cansaço e a solidão me levaram às lágrimas, momentos em que quase fraquejei diante da magnitude do desafio. Mas sempre, em meus momentos mais escuros, sentia uma presença reconfortante, como se João estivesse ali, invisível mas real,
apoiando-me como sempre fizera. Talvez fosse apenas minha imaginação, ou talvez fosse mesmo seu espírito cumprindo a promessa de que sempre cuidaria de nós, mesmo de longe. Qualquer que fosse a verdade, essa sensação me dava forças para secar as lágrimas e seguir em frente a cada amanhecer. Com o tempo, as feridas mais profundas foram cicatrizando, deixando apenas a saudade permanente, aquela que não dói tanto, mas nunca vai embora. Joaquim cresceu forte e determinado como o pai, aprendeu o ofício de carpinteiro e logo se tornou requisitado em toda a região pela qualidade de seu trabalho. Josefa, inteligente e sensível, conseguiu estudar na cidade com a ajuda do padre, tornando-se professora da escola local. Quando cresceram e formaram suas próprias famílias, insisti que construíssem suas casas em nossa terra ao redor da casa original. Assim surgiu nosso pequeno clã, todos morando perto, compartilhando trabalho e alegrias, enfrentando juntos os desafios. Vi meus netos nascerem e crescerem, depois meus bisnetos, cada um deles ouvindo desde cedo a história do avô João, o homem que dera a vida para salvar sua família. Alguns dizem que exagero ao contar suas qualidades, que o tempo suaviza as memórias, transforma pessoas comuns em heróis, mas aqueles que conheceram João sabem que não exagero. Ele era realmente um homem extraordinário em sua simplicidade, grande em seu amor silencioso e prático, heróico em sua dedicação cotidiana muito antes do sacrifício final. Com o passar dos anos, nossa terra prosperou. Onde antes havia apenas a casinha simples e alguns animais, hoje existe uma propriedade produtiva, com pomar, horta comercial, criação de gado leiteiro. Não ficamos ricos de dinheiro, mas temos o suficiente para viver com dignidade, sem as privações que conheci na juventude. Mais importante que isso, somos ricos de amor familiar, de respeito mútuo, de valores sólidos que João plantou e que continuam dando frutos através das gerações. Agora, sentada na varanda de nossa casa ampliada, com meus 78 anos nas costas, olho para o quintal onde meus bisnetos brincam sob a mesma mangueira que sombreia o túmulo de João, e sinto uma paz que só a idade e a consciência tranquila podem trazer. Já não trabalho tanto quanto antes. Meus filhos e netos insistem que descansar é meu direito após uma vida inteira de luta. Gosto de observar o movimento da família, todos ocupados em suas tarefas, cada um contribuindo para o bem comum como João me ensinou. Nas noites de lua cheia, ainda me sento no banco que Joaquim fez para mim, olho para as estrelas e converso com João, contando as novidades, expressando minha gratidão pelo tempo que tivemos juntos, mesmo que tenha sido mais curto do que merecíamos. Sei que meu tempo nesta terra também está chegando ao fim. Os achaques da idade se tornam mais frequentes. O corpo já não obedece como antes, e às vezes me pego esquecendo pequenas coisas do presente, enquanto as memórias do passado se tornam cada vez mais vívidas. Não tenho medo da morte, pelo contrário. Há uma doce expectativa em meu coração, a esperança de que, ao cruzar para o outro lado, encontrarei João me esperando, com aquele mesmo sorriso contido, aqueles olhos calmos que foram meu porto seguro. Digo isso aos meus filhos quando percebo seu medo de me perder, e eles respeitam minha serenidade diante do inevitável. Enquanto esse dia não chega, continuo a viver cada momento plenamente, agradecendo pelo milagre que foi minha vida, pelas bênçãos disfarçadas de desafios, pela família que floresce ao meu redor. Esta é a verdadeira herança de João. Não terras ou bens materiais, mas um amor que plantou raízes profundas em nossos corações, que continua a crescer e dar frutos muito tempo depois de sua partida. Um amor que me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Não no quanto vivemos, mas em como vivemos cada dia que nos é dado. Um amor que, mesmo nascido em circunstâncias improváveis, um homem maduro e uma menina abandonada, tornou-se a história mais verdadeira e bela que já vivi, e que agora, ao contá-la pela última vez, percebo que jamais morrerá enquanto houver alguém para lembrar. E então, essa foi a minha história. Uma história de amor,
de perda e de coragem para seguir em frente mesmo quando tudo parecia acabado. Agora, eu quero saber de você. O que achou dessa jornada que eu vivi? O que faria se estivesse no meu lugar, enfrentando tudo o que eu enfrentei? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou adorar ler. E não se esqueça, se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai se emocionar também. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima!